Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Mano Tolkien, o canal onde vamos falar de tudo o que está acontecendo com a cultura nerd e geek. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e hoje vamos mergulhar fundo em um tema bem polêmico: o porquê as empresas de cinema e games estão implementando uma agenda woke em suas produções. De imediato, já nos vem à cabeça filmes com enredos preguiçosos, séries em decadência, como a quarta temporada de The Boys ou Alcolite, que está destruindo toda a franquia de Star Wars. Best parts about Star Wars is there is no good or evil, depends on what side you're standing on. What? There is no good or evil. There is no good or evil. Games de grandes estúdios mais preocupados em implementar conteúdo woke do que com suas próprias histórias e gameplay. E o resultado disso tudo são números de prejuízo absurdos. Mas aí você se pergunta, por que mesmo sabendo que vão fracassar, essas empresas continuam? Bom, é isso que vamos tentar entender nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Primeiramente, vamos falar dos motivos para essa implementação de agenda woke. Vamos falar de alguns pontos que eles alegam ser os motivos para essa implementação de agenda woke em filmes e games. O primeiro ponto que sempre ouvimos é em relação à nova geração, dizendo que as empresas estão tentando se conectar com uma nova geração que valoriza mais a diversidade e a inclusão. A demografia está mudando e essa mudança reflete-se na demanda por mais representatividade. Aqui temos um problema. A nova geração, não generalizando, mas boa parte dela não se interessa por filmes de super-heróis, mangás, quadrinhos e games offline, por exemplo. Os adolescentes preferem consumir conteúdos de redes sociais, como os produzidos pelo Felca, e as crianças conteúdos como o do Lucas Neto. Tanto que hoje é normal uma criança sonhar em ser youtuber. E pra mim não tem problema nenhum nisso, eu queria ser o Wiki de Fênix. E na busca por esse público, as empresas arriscam perder seu público fiel, de franquias como Star Wars, Marvel e DC, ou games como God of War, que em suas duas últimas versões dividiu muitas opiniões. Mesmo sabendo que uma nova geração vai surgir desses adultos, que ainda são fãs dessas franquias, e hoje estão tendo filhos, e com certeza irão compartilhar suas paixões com seus filhos. Aqui podemos usar o ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E pelo visto as empresas estão preferindo dois voando. E sendo bem sincero, o público geek e nerd sempre foi muito nichado. Não pense que era porque não permitimos outras pessoas de entrar. Era só uma questão de interesse. Até alguns anos atrás éramos considerados estranhos, falavam que desperdiçávamos nossas vidas em frente ao computador e que gostávamos de coisas de criança e etc. E mesmo assim sempre demos lucros para essas empresas. Talvez o problema é querer tornar isso para todos. Não pelos princípios corretos, mas para aumentar os seus lucros, mesmo arriscando o seu público mais fiel. E azar o seu, que pensa que é porque a empresa é boazinha e quer te fazer o bem e que você se sinta representado. Na verdade, ela está de olho apenas no seu dinheiro, como sempre foi, e tá tudo bem. E só de pensar que antigamente éramos uma minoria na escola, onde éramos zoados pelos descolados por sermos nerds, hoje a situação piorou, porque estamos sendo aloprados até por outras minorias. Bom, agora vamos falar de outro ponto, que é a pressão social e política. A pressão crescente para que as empresas sejam socialmente responsáveis e representem diferentes grupos de forma justa, muitas vezes as empresas adotam essas práticas para melhorar sua imagem pública, que para mim acaba soando de forma bem hipócrita, porque o que vemos hoje são conteúdos meia-boca, sendo produzidos que acabam agradando uma pequena parcela só para ficar bem na foto. Porque se as pessoas que querem se sentir representadas parassem para pensar, diriam: ei, eu não quero ser representado por essa coisa mal escrita ou mal feita. Deste modo haveria uma cobrança para que as produções, sejam elas filmes ou jogos, tenham uma preocupação maior com o material produzido, pois os dois lados estão de olho no que está sendo feito. Mas tem um ponto aqui, como eu disse antes. Boa parte dessa geração não liga para isso. Eles só querem ver o conteúdo woke no jogo. Jogo esse que eles não vão comprar e muito menos consumir, mas estarão falando muito bem deles nas redes sociais e portais de notícia. Por isso hoje em dia, vemos as notas da crítica especializada e dos usuários tão distantes uma da outra. E não pense que a política está fora disso. Assim como no passado, muitos filmes e quadrinhos eram utilizados para passar mensagens políticas. To slapstick absurdities.
And it gave audiences a chance to think, as Donald does, about the freedoms they might have taken for granted. Am I glad to be a citizen of the United States of America? Hoje não é diferente. Então, até em quem você votar vai influenciar no que você está assistindo ou jogando. E por fim, o nosso último ponto, que são os subsídios e incentivos. Muitas vezes existem incentivos fiscais e subsídios disponíveis para produções que promovem a diversidade. Esses incentivos podem tornar projetos inclusivos financeiramente viáveis. Aqui entra o dedo da política que comentei anteriormente. Nos Estados Unidos, estados como a Califórnia e Nova York oferecem incentivos fiscais significativos para produções que aumentam a diversidade de elenco e equipe técnica. Na Califórnia, por exemplo, o programa de crédito fiscal pode chegar até 25% dos custos de produção qualificados, dando prioridade a projetos que empregam grupos subrepresentados. Como eu acredito que para a empresa o que importa é o lucro, e isso não mudou, talvez esses incentivos acabam sendo um bom negócio, mesmo quando parece que não. Principalmente quando se trata do streaming. Mesmo quando o Netflix desagrada o público em uma produção, a porcentagem de pessoas que deixam de assinar o serviço devido a isso é mínima, ou seja, ele manteve seu faturamento mensal, mas como ele adicionou conteúdo woke em sua produção, vai receber incentivos fiscais. Sendo assim, vamos pensar em algo simples. Vamos supor que o Netflix gaste R$100 em um filme, na produção de um filme. Quando esse filme for lançado e for um sucesso ou um fracasso, a probabilidade de alguém assinar ou deixar de assinar o Netflix devido a esse filme é mínima. Mas, sem o conteúdo woke, ele manteve sua recorrência mensal de, vamos supor, R$1.000, e se descontarmos os R$100 da produção, ainda sobraram R$900 líquidos. Agora, quando eu adiciono conteúdo woke, eu mantenho o mesmo cenário, mas com uma diferença do incentivo fiscal, que pode chegar na casa dos milhões, e nesse exemplo vamos supor que seja R$25. Por fim, o filme então me custou R$75. Isso é uma outra forma de ganhar dinheiro, que é economizando dinheiro. E agora, ao invés de R$900 líquidos, eu tenho 925. Fora que existem incentivos de fundos dedicados a promover o conteúdo woke e empresas que patrocinam publicidades nesses filmes que nós raramente ficamos sabendo. E se reparar, essa onda woke ganhou muito mais força pós-streaming, onde eles podem lançar 9 filmes ruins e um bom, e mesmo assim você continua pagando todo mês, não só pelo filme bom, mas pelos outros 9 ruins também. E se tratando de jogos, temos muitas empresas que possuem algum sistema de ganho recorrente dentro dos jogos, seja vendendo itens cosméticos, melhorias ou assinaturas. Agora vamos falar sobre um equilíbrio que poderia haver para não destruir as franquias, porque nós não somos contra esse tipo de conteúdo woke, mas sim a forma que ele é implementado. O primeiro ponto seria uma consultoria de fãs e dos criadores originais. Uma estratégia fundamental para evitar a fúria dos fãs raízes ao implementar temas de diversidade e inclusão é envolver os fãs e os criadores originais no processo de atualização. Consultar aqueles que já têm uma conexão profunda com a franquia para garantir que as mudanças sejam autênticas e respeitosas com a essência original da obra. Isso não só preserva a integridade da narrativa e dos personagens, mas também demonstra um compromisso com a base de fãs existente, mostrando que suas vozes e preocupações são valorizadas. Além disso, essa abordagem colaborativa pode resultar em insights valiosos que aprimoram a qualidade da produção. Os criadores original têm uma compreensão íntima dos elementos que tornaram a franquia bem-sucedida, enquanto os fãs podem oferecer perspectivas únicas sobre o que funciona ou não. Ao integrar essas contribuições, as empresas podem equilibrar de forma mais eficaz as novas mensagens de inclusão, com a manutenção da autenticidade e de apelo das franquias clássicas. Isso ajuda a minimizar reações negativas e fortalecer a relação entre a franquia e o seu público. Outro ponto seria um paralelo entre novas criações e atualizações. Uma abordagem eficaz para implementar temas de diversidade e inclusão sem comprometer a integridade das franquias clássicas é adotar uma estratégia paralela de criação de novas franquias enquanto se atualizam as existentes. Desenvolver novas propriedades intelectuais permite que as empresas explorem narrativas inovadoras e abordem questões contemporâneas sem as restrições impostas pelas expectativas dos fãs das franquias tradicionais.
Isso não só abre espaço para experimentação criativa, mas também diversifica o portfólio da empresa, espalhando os riscos financeiros e criativos entre diferentes projetos. Ao mesmo tempo, atualizar franquias estabelecidas com sensibilidade e respeito pelas suas raízes pode revitalizá-las e atrair novos públicos. Essa abordagem dual garante que as empresas continuem a inovar e ao se adaptar às mudanças sociais, enquanto preservam a lealdade e a confiança dos fãs de longa data. Ao equilibrar a criação de novas histórias com a atualização das antigas, as empresas podem navegar melhor pelas águas complexas da inclusão e diversidade, garantindo que suas produções permaneçam relevantes e autênticas. E por fim, o respeito à essência original. Manter a essência e os elementos chaves que tornar uma franquia amada é crucial para garantir a aceitação das atualizações. As empresas devem equilibrar cuidadosamente as novas mensagens de inclusão e diversidade com a integridade do material original, preservando aquilo que cativou os fãs desde o início. Essa abordagem respeitosa não apenas honra a história e os personagens que os fãs conhecem e amam, mas também asseguram que as mudanças sejam recebidas de forma positiva, permitindo que as franquias evoluam de maneira autêntica e coerente. Bom, agora eu vou deixar a minha opinião, tá? Do que eu acho de tudo isso aí. Eu sei que alguns pontos aí atrás tem um pouco de opinião, mas agora é o que eu penso realmente sobre o que está rolando. Eu acredito que a inclusão e a diversidade, feita nos moldes dos anos 90 ou até 80, ainda são a melhor abordagem para se adotar em produções de entretenimento. Um excelente exemplo disso é o seriado do Maluco no Pedaço. Este é um clássico dos anos 90, conseguiu abordar questões sociais importantes como racismo, desigualdade e identidade cultural, sem sacrificar o seu principal papel, que é entreter e fazer rir. Ao integrar críticas sociais de maneira orgânica e humorística, a série conseguiu educar e conscientizar o público enquanto proporcionava momentos inesquecíveis de diversão. O Maluco no Pedaço é um ótimo exemplo de como a crítica social pode ser eficaz quando equilibrada com entretenimento de qualidade. O seriado usava o carisma dos seus personagens e o humor situacional para abordar temas sérios de forma acessível e envolvente. Ao fazer isso, a série não apenas atraiu uma ampla audiência, mas também deixou um legado duradouro de reflexão e a conversa sobre questões sociais. Esse equilíbrio é essencial para garantir que o público se sinta conectado com a narrativa, sem se sentir que está sendo bombardeado por mensagens políticas. Portanto, quando pensamos em incluir diversidade e promover inclusão em novas produções, podemos aprender muito com exemplos como o do Maluco no Pedaço. A chave é integrar essas mensagens de maneira que complementem a narrativa principal, mantendo o foco no entretenimento. Assim é possível criar conteúdo que seja tanto impactante quanto agradável de assistir, garantindo que o público se envolva e reflita sobre os temas abordados, sem sentir que o propósito de entretenimento foi comprometido. Bom, agora é com vocês. O que vocês acham? As empresas estão exagerando na implementação de agenda woke? Como isso tem afetado suas franquias favoritas? Deixem suas opiniões nos comentários e sugiram temas para os nossos próximos vídeos. Vou adorar ler e responder aos comentários de vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até a próxima!